Dar voz a uma cidade é ouvir a sua comunidade à procura de soluções para os problemas que essa comunidade enfrenta. Este é o Fala Aparecida e na edição de hoje nós vamos debater a saúde em Aparecida de Goiânia. O nosso convidado é o Dr. Wesley Medeiros, médico, foi diretor aqui do CAIS Nova Era em Aparecida de Goiânia, é gestor, professor universitário, se especializou em regulação e é cirurgião cardíaco também. E ele fala conosco acerca de toda essa problemática que envolve a saúde pública em Aparecida de Goiânia. Nós temos também a participação do nosso membro efetivo do podcast Fala Aparecida, o professor Alcides Ribeiro Filho. Olá, eu sou o Kleber Ferreira, seja bem-vindo ao Fala Aparecida. O nosso tema de hoje é a saúde na cidade de Aparecida de Goiânia. O nosso convidado, Dr. Wesley Medeiros, cardiologista e gestor por excelência na área da saúde. A gente chama na área da saúde o gestor de regulador, é o especialista em regulação. Aqui em Aparecida ele fez um trabalho histórico no CAIS Nova Era, sendo um divisor de águas daquela unidade de saúde, responsável por toda a implementação da modernidade que o CAIS, depois da sua saída, foi viver com uma reforma que iniciou e a gente nem sabe quando é que ela vai terminar. É assim, doutor Wesley? Bom dia a todos aqui juntos, né, para debater um tema de fundamental importância. Claro, quando a gente, professor, quando nós pegamos as pesquisas qualitativas do que a população precisa, né, e o Fala Aparecida como se fosse uma pesquisa, né, qualitativa, a gente está ouvindo a população, os seus anseios. Saúde sempre está entre primeiro e segundo tópico de mais importância para a população. Eu sempre gosto de falar, quando a gente se trata, hoje eu sou gestor na área privada, mas a gente tem uma longa, como você bem disse, uma longa experiência na questão da gestão na parte pública. E eu sempre falo para os nossos prefeitos, governadores, que a gente tem oportunidade, deputados, qual que é o único local, professor, que atende a população público? 24 horas, 365 dias do ano. Qual o departamento público que faz esse atendimento? Saúde. Então tem que ter uma atenção maior. Não é porque eu sou da área da saúde que a gente fala assim, o doutor Wesley está defendendo a saúde com unhas e dentes porque ele é da área dele, né? Tem infraestrutura importante, zeladoria da cidade importante, economia, né? Sempre nessas pesquisas as pessoas sempre falam da questão de emprego, economia, né? Tudo isso é pautado, mas eu defendo a saúde por causa disso, Cleber. É o lugar onde que a gente tem a maior demanda da população, disparado. E o que a população de Aparecida mais precisa na área da saúde, doutor? Quando a gente fala em saúde, isso é no nível de Brasil, a nível de estado e nível de Aparecida. Nós temos uma grande dificuldade quando se fala, o SUS é um sistema maravilhoso, né? Ele tem uma legislação maravilhosa, tem um projeto maravilhoso, mas a gente esbarra nas dificuldades de gestão, às vezes, gestão de recursos, gestão administrativa, certo? E quando nós chegamos na população, eles sentem isso, essa dificuldade. Atraso no atendimento, atraso de exame. Quantas e quantas vezes a gente viu a questão, professor, o paciente precisar de um ultrassom e chegar lá, não é daqui 6 meses, é daqui 5 meses, mas eu preciso do exame para agora, né? Erros de diagnóstico por falta de exame, por falta de atendimento, certo? Outra coisa importantíssima, cirurgias, atraso em cirurgia, o paciente precisa operar, ele está precisando de um tratamento cirúrgico, uma abordagem cirúrgica, não tem, certo? E o atendimento no dia a dia, que são os PSFs, né? Eu vi o professor esses dias falando muito bem da questão da abordagem, que as pessoas reclamam, né? Tem que ir lá no PSF, lá no postinho de saúde, no meu trabalho, não tem como ir lá marcar, não tem acesso. A questão de estender o atendimento, isso é importante, né? Até às 10, 11 horas da noite, certo? A gente viu exemplos bons lá, o Corujão da Saúde, lá em São Paulo, né? Foi um exemplo bom. Porque a população precisa de quê? De atendimento. É o principal. Ela precisa ser atendida na hora que precisa. E doença não espera. Se eu estou doente agora, eu preciso dessa assistência agora. Não dá para você, preciso do asfalto nessa rua. O asfalto dá para esperar. Preciso de qualquer outra coisa. Mas saúde não espera, Cleber. O senhor pensa assim também, professor?
A saúde, ela não espera, ela não pode esperar? Não pode esperar, e a saúde é prioridade, né, Kleber? Embora muita gente ache que eu sou educador e só pensa em educação, muito pelo contrário. Não tem sentido de ter sucesso na educação se não tiver saúde. A saúde ela é primordial, inclusive as nossas unidades básicas de saúde, o nosso objetivo na nossa gestão é fazer com que ela funcione até as 22 horas para que possa dar a primeira assistência. Hoje nós estamos com os nossos UPAs, nossos CAIs, tudo abarrotado, os hospitais abarrotados, exatamente porque a UBS, que tem que cumprir o seu papel, que é o papel inicial, que é o papel básico, não está fazendo como deveria. A partir do momento que a UBS comece a fazer o seu papel, a fazer o primeiro contato com o paciente, as coisas facilitam. Pois é, quando o senhor fala que a UBS é a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. A gente até vai falar sobre o SUS hoje, que no papel é um projeto avançadíssimo para a saúde, que quem pega e lê fala, poxa vida, isso aqui é para ser praticado no mundo. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas, bom, a UBS é a porta de entrada para o sistema de saúde. E em Aparecida de Goiânia tem as UBSs. O problema é que as UBS de Aparecida normalmente são prédios. Uma outra coisa, tem momentos, tempo determinado para funcionamento. Aí a pessoa adoece fora da hora de funcionamento da UBS, acaba não tendo assistência. E chega lá, não tem um médico. Esse é um dos grandes problemas, né? Nós precisamos de fazer o primeiro atendimento básico com o médico presente e que possa fazer o diagnóstico, ou se ele não precisar de mais alguma coisa, que ele encaminhe para os órgãos competentes, que seriam as UPAs, seriam os CAIs, seriam os hospitais, porque nós precisamos. O doutor que foi muito feliz, o doutor Medeiros, quando ele disse que o grande problema é que hoje você vai numa unidade básica de saúde, ou mesmo vai numa UPA, o médico manda você fazer um ultrassom, e aí você passa 6, 8, 10 meses. Quando você dá conta de pagar, você vai lá no médico particular e paga. Mas quando você não dá conta de pagar, aí fica realmente uma problemática. Eu já peguei casos aqui de 8 meses, 10 meses que as pessoas estão esperando, estão na fila esperando para fazer o ultrassom e não conseguem fazer. Então isso aí é falta de gestão, viu, Kleber? O SUS é o melhor sistema que nós temos no mundo de saúde, é o melhor sistema que nós temos no mundo. Só que ele não funciona devido às más gestões. Onde ele é bem gerido, você pode ter certeza que funcione bem. E na nossa gestão, ele vai ser bem gerido, ele vai ser bem trabalhado para que possa atender de forma plena e respeitosa o nosso pessoal. Pois é, quando foi diretor lá do CAIS Nova Era, o doutor Wesley Medeiros acabou fazendo um projeto para a renovação do CAIS Nova Era. O médico alegou naquela oportunidade que tudo estava sucateado. O que tinha não funcionava e o médico que estava lá atendendo acabava atendendo muito mais na adivinhação, na vontade de resolver o problema, do que com a infraestrutura para tratar a doença. Porque o médico chega e percebe através da consulta quais são as suspeitas do seu problema. Depois encaminha para fazer o diagnóstico, seja por imagem, seja clínico, seja biomédico, para saber exatamente o que ele tem. São esses exames que confirmam ou não a suspeita do médico sobre a doença que o paciente tem. A isso dá-se o nome do diagnóstico. E, em alguns casos, o médico faz o diagnóstico até pelo seu próprio conhecimento, porque não se tem a estrutura para o funcionamento. E aí, embora o médico seja qualificado para isso, está um erro, né, doutor? Sim, o que nós... Ou não vamos chamar de erro, está um método inadequado, né? Porque o médico não é adivinho, né? Isso. Kleber, quando a gente fala em gestão, como diz muito bem o professor falou, o professor Alcides está corretíssimo, a gente fala em gestão. Gestão, como funciona a gestão? Gestão é processos, pessoas e estrutura. As três coisas, esses três pilares têm que estar muito bem alinhados. Então você tem que ter dimensionamento de pessoas correto. O que é dimensionamento? Se eu preciso de 10 médicos para atender aqui, eu tenho que ter os 10 médicos. Se eu tiver 8, já não está correto. Certo? E outra coisa, precisa da rede de apoio. Nosso serviço não é só médico, precisa da enfermagem, precisa do fisioterapeuta, precisa do atendimento. O atendimento tem que ser muito bom. E Aparecida tem essa mão de obra suficiente?
número de médicos, especialistas, o fisioterapeuta, o enfermeiro padrão, o técnico em enfermagem, o fonoaudiólogo, o psicólogo, tem essa rede. A Aparecida tem no sistema de saúde dela o número de servidores suficientes para atender a população? Kleber, eu gosto assim, eu sou gestor, então assim, eu seria leviano da minha parte falar não tem ou não tem. Eu trabalho com números. Então, igual eu estou te falando, se precisa de 10 médicos, lá no postinho eu preciso saber se precisa ter 10 médicos mesmo. Então, não tem como te dar essa informação, porque seria leviano da minha parte. Uhum. Agora, assim, o que a gente vê com a população é que às vezes a população se queixa. Né? O professor tem andado, a gente tem andado, às vezes queixou, não fui atendido em tempo hábil, não fez o exame em tempo hábil. Isso existe, essas queixas, né? Essas queixas são... Sobre os diagnósticos é um absurdo. Dos diagnósticos, é como o senhor falou, doutor. Chega, o médico fala, olha, você precisa de uma ultrassonografia, ou de uma tomografia, ou de uma ressonância. Sobretudo, estou falando dos mais caros, dos diagnósticos mais caros. E aí ele vai marcar esse exame e marca para 6 meses depois. Ele está passando mal hoje, está vomitando hoje, ele está com diarreia hoje, ele está com taquicardia hoje, ele está com labirintite hoje, daqui a 6 meses, provavelmente, ou ele já morreu ou já recuperou. Isso, então a gente tem que entender o seguinte, esses 3 pilares são fundamentais. Sim. Então, assim, Aparecida, se tem reclamação, é porque provavelmente esses números não devem estar com a adequação correta. Processos, eles são feitos por pessoas, RH. Então essas pessoas têm que ser muito bem treinadas, muito bem qualificadas. E estrutura, ninguém trabalha sem estrutura. A gente já chegou ao ponto, não foi aqui em Aparecida, mas de alguma unidade de saúde, de a gente chegar... falar para a pessoa, tem 3 cetoacidoses diabéticas aqui na unidade. Não tinha fita de HGT para fazer, que é uma coisa extremamente basal, simples. A fita de HGT é aquela que eu furo o dedinho, põe o dedo lá na fita e ele conta a glicemia. A estrutura é importante, mas se você não tiver esses 3 pilares bem adequados, pessoas, processo e estrutura, a gestão vai ficar falha. Eu tenho certeza que o professor, como disse, tem essa visão de gestor, ele consegue, com certeza nós vamos conseguir sanar muitas coisas. Para ele fica mais a estrutura, né? Para o gestor, a primeira responsabilidade é a estrutura. É tudo, é os 3 pilares. Você que é gestor, eu sou médico, ele é professor da área da educação, como ele diz muito bem. Eu estou quase falando que o senhor é gestor, doutor. Mas eu sou hoje eu estou na gestão, né? Pois é. Faço, gosto bastante, então. Gestão tem que fazer com esses 3 tripés. Doutor, eu vou começar pelo... O prefeito, ele é gestor, né? Ele é o mandatário da gestão do município. Ele tem, junto com o secretário dele, ele tem que preservar esses 3 pilares. Gestão de pessoas, processos e estrutura. Se ele não adianta, se ele colocar lá, o professor pode fazer muito bem, consegue verba, né? Igual o professor já conseguiu quantas verbas para o município, né? Através do mandato dele, do deputado federal. Colocou lá o dinheiro. Foi feito. Está lá a estrutura bonitinha, uma unidade de terapia intensiva, bonitinho. Mas se eu não tiver os processos muito bem alinhados de gestão e não tiver as pessoas bem alinhadas, não vai funcionar. Pois é, mas eu vou começar com o senhor aqui essa nova reflexão, professor, acerca da estrutura. Existem algumas reclamações que são tão absurdas com relação às unidades de atendimento de saúde em Aparecida de Goiânia, tão vexatórias, que a gente precisa conversar sobre elas. Por exemplo, invasão de água pluvial em unidade de saúde, sobretudo em UBS. Chove goteira lá dentro e a água que vem da rua ainda entra dentro dela. São episódios que nós vimos aí nos últimos meses, né, principalmente no período chuvoso, onde isso era uma constante, né? Isso aí é falta de gestão. Pois é, como é que vai ser resolvido isso? O professor Alcides eleito prefeito, o que ele propõe para resolver? Não dá, não tem como alguém achar que a água invadir a UBS, onde o paciente está esperando para ser atendido, em questão de saúde, é algo normal. Como é que vai resolver isso? Não é normal. Nós vamos resolver através de uma gestão firme, com pulso firme, com determinação. Hoje nós temos 3 UPAs, vou citar os exemplos das UPAs. A UPA Buriti Sereno foi fechada para ser reformada já tem 10 meses. Quer dizer, não foi. Até agora não concluiu. Quer dizer, nós temos que ter agilidade nessas reformas.
Porque não adianta você fechar uma unidade básica de saúde, deixar ela 10 meses fechada para uma reforma que poderia durar 2 ou 3 meses e logo em seguida você fecha ela fica 10 meses, 11 meses, 12 meses, um ano, um pouco mais de um ano, como é o caso do CAIS Nova Era. Quando foi que começou a reforma lá no CAIS Nova Era, doutor? Isso que era o... Começar efetivamente, acho que é recentemente. Projeto já faz uns 2, 3 anos. Não, mas não começou recentemente, não. Ela tá em reforma. Tô falando assim, efetivamente é aquela coisa. Vai lá, bota um tijolo. Um tijolinho, né? Pois é. Mas efetivamente, acho que tem pouco tempo. Mas assim, já tem uns 2 anos que é o projeto. Esse tipo de coisa, porque o projeto que você deixou lá para Nova Era, eu estive lá com o Denis, conversei com ele, realmente ele é fantástico, vai ajudar muito. Só que eles começam. Só que o projeto não resolve. Não resolve, tem que fazer. Eles começaram a fazer, Kleber, tá lá o trem jogado para as cobras, né? É aquela famosa licitação que você faz e o cara vem com aditivo A, aditivo B, aditivo C, aditivo D. Eu costumo dizer, e tenho dito isso nas reuniões e no Fala Aparecida, o tal de aditivo é nada mais, nada menos a forma mais fácil deles roubarem os recursos públicos. Por quê? Porque se eu contratei você para me entregar 1000 xícaras dessa pronta num período de 10 dias, você tem que me entregar no período de 10 dias. Ah, eu gastei 90 dias, é problema seu. Eu não tenho que pagar aditivo porque você prorrogou seu tempo de resolver, deixou de fazer na época certa, deixou de fazer no tempo certo, e por isso a coisa não andou. As reformas na prefeitura é assim. A reforma do CAIS não sai, a reforma da UPA, Buriti também não sai. O Brasicon está com os mesmos problemas, vazando do mesmo jeito, caindo água, além de tudo danificado. Na sua gestão, professor, acaba esse negócio de água dentro de unidade de saúde, porque, pelo que eu saiba, a água não fica doente e UPA não atende a água. Exatamente. E nós não temos como resolver esse problema no primeiro momento, viu, Kleber? Porque nós vamos tomar posse num período chuvoso, que é o período de janeiro. Mas posso fazer um compromisso aqui com a população que num período de 6 meses, essas áreas de saúde estão todas devidamente reformadas, organizadas e devolvidas para a população. Pois é, eu estive me preparando para gravar esse podcast. A gente não grava podcast sem no estalar de dedo, né? Aí às vezes as pessoas que estão assistindo, mas eles sabem tanta coisa. Sabe, porque a gente procura para não falar sobre hipóteses. Eu estive nessas 2 unidades que estão fechadas, Buriti Sereno e o CAIS Nova Era. Lança a obra, professor, lança a obra. Vai lá, fala, só que só lança a obra. Ela não tem o desempenho, o desenvolvimento natural, não faz nada daquilo que está no projeto. Lança a obra e para. Para falar que está fazendo alguma coisa. Vou perguntar para o senhor uma coisa concreta também, sobre essas 2 unidades, porque o que acontece? Fecha o CAIS Nova Era. Aquele atendimento que precisava ser feito no CAIS Nova Era precisa ser feito em algum lugar. Vai sobrecarregar esse ou algum lugar. Outra coisa, o atendimento que o CAIS Nova Era poderia prestar, sobretudo na área de diagnóstico, não tem onde fazer. Vai atrasar mais aquele exame que a gente estava falando ainda. Sobre essas 2 unidades de saúde que estão fechadas e outras que precisam ser fechadas e reformadas, em quanto tempo o senhor acha que pode fazer um compromisso com a população de que, olha, o CAIS Nova Era vai voltar a funcionar e a UPA do Buriti Sereno também? De 3 a 4 meses, Kleber, será o suficiente para você concluir essas obras iniciada e não concluída, para que possa devolver a população em condição de uso realmente sem problemas. O Dr. Wesley começou falando que saúde não espera, professor. Como a saúde não espera, nós temos um problema sério em Aparecida de Goiânia, que é a falta de funcionalidade do serviço público de saúde. Entra, a porta de entrada é a UBS, entra pela UBS, não sai da UBS, não tem o próximo passo, porque não teve o diagnóstico, não tem o diagnóstico, não tem para quem encaminhar, tem ainda o problema dos médicos especialistas de cada área para ser contratado e tudo mais. Como a saúde não espera, no seu plano de governo, a saúde será emergencialmente atacada para ter os problemas resolvidos? Ela está entre as prioridades? Sim, está sim, Kleber. Será prioridade resolvermos os problemas da saúde, porque sem saúde ninguém consegue fazer nada. A saúde é prioridade, nós temos que olhar isso com carinho e com determinação. E você pode ter certeza que nós vamos zerar a fila das cirurgias eletivas, nós vamos zerar a fila das ultrassons,
né, das tomografias, nós vamos zerar. Num período de 6 a 8 meses, eu quero zerar tudo isso, para poder a gente ter condição de fazer uma administração tranquila e de pé no chão. Doutor, em 6, 8 meses é possível zerar essas filas a que se referiu o professor Alcides? Com certeza. Tudo é planejamento. Quando você leva a gestão a sério, busca o atendimento à população como foco principal, por que nós vemos essas falhas, né, de gestão? Que não tá, o ator principal não está sendo a população. Saúde, o ator principal não é o prefeito, não é o vereador, não é o deputado, não é o presidente da república. É o cidadão que está lá com dor, é o doente, com febre, né, com um diagnóstico de câncer. Imagina para uma família que tem um diagnóstico de câncer. Essa pessoa, Cleber, tem que ser a pessoa principal dessa história toda, e não é levado em conta isso. Não é como, assim, quando eu penso como médico, como técnico, como cirurgião, como clínico, eu penso no doente. Mas como gestor, às vezes eu me perco, né? Tempo, né? Igual o professor falou, mas essa obra precisa ficar pronta em 3 meses. Aí eu tenho que chegar para o engenheiro e explicar para ele, falar assim, meu filho, isso aqui é uma unidade de saúde. Nós temos que fazer ela em 3 meses. Ou fulano, eu preciso lá que está mexendo com a licitação, que está mexendo com a parte burocrática, eu tenho que avisar para ele, falar assim, meu senhor, isso aqui, ó, atende criancinha doente. Você tem filho? O cara, tem. Você gostaria de ver seu filho sem atendimento? Não. Então, meu filho, você vai colocar esse processo licitatório, esse processo burocrático em primeiro lugar. Você vai dormir pensando nisso, vai acordar pensando nisso. Certo? Senão não funciona. Então, quando você tem essa mentalidade, tem que se aplicar essa mentalidade, que eu acompanho o professor, eu vejo ele falando diuturnamente isso. Espero que essa atuada, né, professor, e tenho certeza que ele vai fazer isso, vai continuar. Tem que pensar diuturnamente. Wes, mas você está defendendo a sua área. Não, é porque na hora da dor, você já sentiu uma dor abdominal forte, Cleber? Já. É bom ou é ruim? Dor nenhuma é ruim, é boa, mas essa é pior que a dor de dente, né? Cálculo renal, você tem lá um paciente com cálculo renal, é considerada a pior das piores das dores. O cara precisa ser atendido, ser medicado na urgência, mas ele precisa de um urologista para tirar aquele cálculo, senão vai tirar. Então precisa de um exame de imagem, ele precisa às vezes de um procedimento cirúrgico, colocar um duplo J. Vocês já devem ter ouvido falar o tal do duplo J que o uro usa. E às vezes eu cansei de ver, às vezes no atendimento. O que é o duplo J, doutor? É um catéterzinho que se coloca para tirar o cálculo. Então, precisa de urgência. Que passa pelo canal da urina? Isso. Por isso chama duplo J. Ele vai até lá no rim e ajuda a tirar o cálculo. Até então, chegar lá no rim, professor, se o médico, por mais habilidoso seja o médico, a gente vai relinchando, sabe? De dor. Então, assim, precisa de tempo. Na saúde, tempo é ouro. Né? A gente fala de infarto. O paciente que infarta, ele tem tantas horas para ser atendido. Então, assim, consegue. A pergunta sua, respondendo assim, efetivamente, consegue. Tranquilamente. Consegue terminar as obras em 3 meses, consegue zerar a fila de cirurgia, consegue zerar a fila de exames, mas tem que pensar assim, o ator principal é o doente. E o doente, ele precisa de uma cadeia de eventos que depende não só do médico lá na ponta, depende primeiro do prefeito, segundo do secretário, do superintendente, e até o atendente. Eu lembro lá do Nova Era, o pessoal falou assim, doutor, se eu chego aqui, o principal problema lá na época era tempo de espera. 6 horas de tempo de espera. Vocês vão lembrar do episódio. Lembra que eles derrubaram a viatura, bateram nos guardas, quebraram a viatura? O senhor lembra desse episódio? Foi quando me chamaram para lá. 6 horas de tempo de espera. Você com dor, você gostaria de ficar 6 horas esperando? Não, a dor não pode esperar nem um minuto. Né? Aí o que eu fiz? Assumi, primeira coisa, vai fazer reunião com os médicos. Mas não. Fazer reunião com o atendente. É aquela pessoa que está lá na porta, que ela tem que chegar, ela tem que entender que ninguém ali foi para passear.
Então ela tem que atender bem. Então a gente via muito acontecer, professor, às vezes do companheiro que ajudou na campanha, tá lá, né? Então fazia um corpinho mole, né? Era indicação do fulano, do ciclano. Isso é normal, às vezes, acontece, né? Mas eu cheguei e falei assim, gente, isso não é normal e não pode acontecer, doutor, me desculpa, mas não é normal. Não pode pôr alguém que, porque puxa saco de político ou porque ajuda na campanha para atender na saúde. Concorda comigo, professor? Aí, o que eu fiz? O que eu fiz? Cheguei para todo mundo e falei, fulano, ciclano, beltrano. Aqui é a unidade que mais atende. 17 mil pessoas por mês. Então eu quero um atendimento de qualidade. Começa por você. Não é o médico, não é o diretor, não é o prefeito que o paciente procura. Procura você aqui. Então você tem que chegar, você tem que dar um bom atendimento, tem que ser rápido, tem que ser educado, tem que ser prestativo, tem que melhorar isso. Se você não quer, mas aqui é movimentado demais. Chega no seu companheiro que te ajudou com o cargo, fala para ele, me transfere para outra, porque aqui não dá. E na saúde não dá. Na saúde não dá. Por quê? Nós temos que entender que quem tem que estar lá tem que gostar de trabalhar, tem que gostar de gente. Se não gosta de gente, se não gosta de atender, se não gosta de acolher, vai para qualquer outro setor da administração pública, mas não vai para a saúde. Pois é, e aí, professor, eu quero tocar num assunto com o senhor com relação ao humor das pessoas que atendem, não são todas, né? Mas dentre as reclamações que eu consegui levantar da população nas minhas visitas às unidades básicas de saúde de Aparecida de Goiânia para gravar esse podcast, a principal delas, depois da fila, depois da espera na fila, depois da dificuldade para marcar os exames, é o humor das pessoas, como as pessoas estão atendendo os doentes que vão lá. O que fala a população? De que as pessoas maltratam o doente. Ele já chega doente e ainda tem um funcionário para fazer grosseria com ele. Como é que a gente resolve isso? Realmente, Kleber, isso é uma coisa que o Dr. Wesley foi muito feliz em dizer, que o primeiro passo é reunir com esse pessoal e dizer para eles, ler o beabá, né? Olha, aqui você tem que receber bem, atender bem. Se você não dá conta, então procura rumo. Tem que sair dali. Porque lá é uma porta onde realmente as pessoas só batem lá quando está numa situação dificílima, doente, que não está aguentando mais, cheio de dor, cheio de problema. Aí você dá um coice nela, dá um tapa nela, como é que ela vai... Ela vai ficar ferida, né? É por isso que tem os casos aí que nós temos na internet quase todo dia, de gente brigando, de gente espedrejando nas UPAs e nas UBS, exatamente por causa disso. Então as pessoas têm que ter uma educação fina, tem que ter uma forma certa de tratar as pessoas e tratar bem. No dia que você estiver mal-humorado, é melhor você não ir trabalhar do que trabalhar mal-humorado, porque vai trazer problemas e transtornos. O primeiro passo é, sem dúvida alguma, selecionar essas pessoas para fazer esse trabalho. Tá certo. Doutor, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, que é um hospital de referência, ele cumpre o seu papel social? O hospital, ele, né, assim, eu sempre falo, eu sou do modelo hospitalocêntrico, né? Eu acho que o doente precisa de hospital. Unidades básicas, unidades de emergência são importantes, mas o hospital, ele muda a característica. Por exemplo, Goiânia é um absurdo, Goiânia não ter um hospital. Uma cidade grande, região metropolitana, né, que ajuda outros municípios, e não tem um hospital público, não tem um hospital municipal, né? A administração foi formidável de ter a ideia de construir o hospital. Só que o problema de hospital não é construir hospital, cara. Todo mundo acha, nossa, construir um hospital, por que os governantes não gostam de não constroem hospital? Construir não é o problema. Igual, né, a gente está vendo a Alcora agora, está erguida, a toque de caixa, vai ser um excelente patrimônio para o estado de Goiás. Mas construir não é o problema. O problema é mantê-lo. Então, quando a gente vai manter um hospital, a gente tem que ter todo um planejamento, toda uma estrutura e fazer com que ele tenha a função que é própria do hospital, que é o quê? Cuidar de gente. Então, o hospital ele tem que funcionar a todo o vapor, né? E às vezes a gente vê que não está funcionando a todo vapor. A gente precisa do quê? De ter mais cirurgia, mais exame, mais acesso, leitos funcionando a todo vapor. Senão ele não cumpre a necessidade dele, que às vezes, né, nós já vimos hospitais em outros lugares que abriu, aí funcionava 10, 20, 30, o governante foi esperto, ele foi lá, fez o hospital, né, fez
a inauguração e começou com 10, com 20, com 30, com 40. Porque como que funciona a saúde? Você tem a atenção primária, que é os PSF, né, os postinhos de saúde, onde ali você consegue resolver em torno de 70% a 80%. Isso é estatística, isso é estudo. 70% a 80% dos problemas relacionados à saúde. Esses outros 20%, eles teoricamente deveriam ser resolvidos na atenção secundária, que é consulta com especialista, exames um pouco mais sofisticados, e os outros 10% ali, no finalzinho, 5%, de 3 a 5%, no máximo até 10%, é hospital. Então ali é onde as coisas acontecem. Precisa de uma cirurgia maior, precisa de um exame mais rebuscado, precisa de um especialista mais especializado, que tenha passado por várias outras etapas para atender bem a população. Se não tiver essa cadeia funcionando dessa forma, não está funcionando do jeito que precisa. Pois é, o Sistema Único de Saúde, quem pega o Sistema Único de Saúde, o seu projeto funcional e estuda, acha que está vivendo a maior maravilha do mundo, porque do ponto de vista de proposta ele é realmente fabuloso. Ele unifica o atendimento de saúde em todo o território nacional, ele unifica também os direitos da população, priorizando esses direitos à saúde como essenciais. Ele dá a todo cidadão, o rico e o pobre, a condição para ser atendido da mesma forma e obriga o governo a atender. No Sistema Único de Saúde, o governo federal entra com os recursos e com as unidades, mas fundamentalmente com os recursos. Os municipais e estaduais entram com os projetos. Cada projeto é atendido e o recurso é liberado de acordo com o projeto e a estrutura que cada município tem. Até aqui eu estou tudo correto, né, doutor? Certinho. Nenhum problema. Isso, do ponto de vista de estrutura, de planejamento, é muito bom. A questão é a prática. Por exemplo, se não tem projeto e não tem estrutura, não tem recurso. Isso. Então, se tem o projeto, tem a estrutura, tem o recurso, mas aí entra a questão de gerir bem esse recurso. Infelizmente, Kleber, a gente perde em todas as etapas, né? O professor está lá em Brasília. Eu ia te perguntar isso, eu quero que você fale sobre essas etapas na condição de médico e de médico regulador, de médico gestor. Nós estivemos lá em Brasília semana passada, a trabalho, né, na gestão privada que eu trabalho. Encontrei com o professor lá, né? Estivemos juntos lá. E a gente, lá em Brasília, onde sai, né? O recurso sai de lá e vem para nós aqui na ponta. Nós perdemos em todas as etapas. Eu vou te dar um exemplo. Eu prestei consultoria esse tempo atrás para um pessoal que fez cirurgia do coração. Que é a sua área, né? Isso. A questão, olha só que interessante. As válvulas do coração, que às vezes precisam ser trocadas, professor, elas aumentaram nesse último dos meses 30%. Você vê um aumento significativo. Se custava, né, custava 1.000, agora está valendo 1.300. Né? Isso o gestor tem que ter noção. Por quê? Quando eu contratei o prestador, custava X, agora custa Y. Eu perco qualidade. Por quê? O fornecedor, o executor do processo, ele não vai dar conta. Porque o cara é um empresário também, ele é um funcionário. Então, se eu não ter planejamento, então assim, chegou esse projeto aqui que eu te falei, tem que ter, o professor vai doar através de uma emenda parlamentar, vai conseguir para nós 1 milhão. Esse 1 milhão é para quê? É para fazer X tomografia, fazer Y de cirurgia e para contratar Z de funcionário especialista. Todo esse planejamento ele tem que ser feito e executado em tempo hábil. Onde que nós perdemos? Nós perdemos lá, ele conseguiu. Aí já demora o processo daqui na prefeitura administrativa. Conseguir os documentos, conseguir as liberações, aí já perde um tempo. Aí você chega, vem o dinheiro. Aí você já perde na compra, porque o que eu ia comprar a 100 agora custa 150. Se eu perdi, é dinheiro. Se eu perdi, eu perco em qualidade. Eu perco em tempo e qualidade. Aí eu chego na hora de executar. Na hora de executar, eu já vi isso acontecer várias vezes. Na hora de executar, nós temos o quê? O profissional muito bem qualificado para contratar. Ele já não quer mais, ele não quer exercer.
o trabalho. Por quê? Porque demorou demais. E vai perdendo por causa... Foi muito mal planejado. Então, assim, o SUS, como você disse muito bem, o professor disse, é o melhor sistema que tem. Eu tive com o professor Adib Jatene. O professor Adib Jatene é um dos maiores cirurgiões cardíacos do mundo. E foi ministro da Saúde no Brasil, secretário no governo de Fernando Henrique. Um cara genial, né? Ele faleceu há algum tempo atrás, mas quando foi vivo foi um grande gestor, né? Foi um fenômeno. E ele falou para mim, contou a história do Fernando Henrique. E ele falou assim, Wes, eu fiquei um ano e meio sem falar com ele. Por quê? Por causa da história do CPMF. Porque ele tinha como secretário a experiência que ele conhecia toda essa cadeia. Ele era cirurgião lá na ponta. Ele era um médico assistente e um gestor muito bom. E ele entendia todo esse processo. Então, quando o Fernando Henrique convidou ele para ser ministro, ele falou assim, o que eu preciso? Preciso de financiamento, preciso de um dinheiro rápido para fazer. Senão não adianta, eu vou estar mentindo para você, presidente. Ele falou desse jeito, com conhecimento de causa. O presidente falou assim, mas não tem o dinheiro, você sabe que aqui tudo é burocrático. Ele falou, não, mas não tem como a gente conseguir um dinheiro, eu faço um projeto. Ele que fez o CPMF. Foi de gabinete em gabinete. Porque o Fernando Henrique falou assim, mas eu acho que é um tema, né, a carga tributária brasileira é um tema polêmico, né? Até hoje né, professor? O senhor vivencia isso lá. Ele falou assim, é um tema polêmico, vai ser difícil. O professor Adib foi de gabinete em gabinete, um cara muito culto, muito inteligente, muito eficiente, né? Cientista, bom em tudo. Ele tinha autoridade, chegava no deputado, convencia o deputado. Só que alguns deputados falaram para ele, professor, falou assim, mas tem uma coisa, nós que esse dinheiro chegar, Fernando Henrique vai pegar uma parte. Todo mundo vai querer esse dinheiro. Não, mas eu tenho o compromisso do presidente, que é em relação à saúde. Não deu outra, né? O dinheiro ele conseguiu, foi aprovado com facilidade, né, professor? Sim. Só que pegaram o dinheiro. Pegaram na ponta. Então, cara, pois é, esse caminho que é grande demais. O professor Adib sabia do caminho, né? Foi a sua pergunta. Ele sabia do caminho, sabia todas as etapas e o que precisava ser feito. E ele fez isso em São Paulo e fez também no Ministério. Mesmo com essa retirada do montante, né, do imposto da CPMF, ele fez um trabalho maravilhoso. Mas eu volto a repetir, vou morrer repetindo isso. Eu sou cabeça dura nesse sentido. Tem que colocar o paciente como ator principal. O nosso, né, tá falando fala parecida. Em primeiro lugar. Eu tenho certeza que não faz. Se você pegar lá agora e perguntar um por um que está lá nas UPAs esperando, que está no hospital precisando do leito de internação, da cirurgia, ele vai falar, eu quero isso agora, eu preciso disso agora, porque é a hora que o ser humano está mais fragilizado. A pandemia mostrou isso para nós. Eu vi gente milionária, da área de educação, amigo meu de Manaus, o pessoal me ligar e falar assim, pelo amor de Deus, nós estamos aqui, eu conversei com o secretário lá da época lá em Manaus, lá a gente conseguiu, o secretário falou assim, não tem um respirador na cidade, temos que transferir o Manuel lá para São Paulo, e eles me ligaram para me conseguir essa transferência, né, que a gente já conhece muita gente de São Paulo, e a parte então assim, rico ou pobre precisa de saúde ser o primeiro lugar. Na hora certa. Na hora certa. Pois é, aí eu quero debater um outro tema para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, doutor, sobre a questão da medicação, o remédio ao alcance da população, sobretudo medicação de alto custo. Como é que a gente resolve isso em Aparecida, hein? Medicação de alto custo é previsto em lei, né? É previsto em lei. Só que não tem um remédio. O professor é o nosso deputado aqui, é o nosso... Está lá guardião lá das leis lá em Brasília, ele sabe muito bem disso. Nós temos legislação para isso. É obrigatório, tem que dar, tem que se virar. É colocar como prioridade. Não tem, Wes, não tem. Essa resposta não existe, Cleber. Tem que buscar. Tem que buscar. Não tem. Por quê? Até as pessoas, até mais abastardas, né? Você pega assim, a pessoa carente, que não tem dinheiro para comprar, às vezes, isso eu já vi, eu já cheguei a dar, viu, professor? Dinheiro para a pessoa voltar para casa, que ela não tinha o dinheiro dos dois, ela não tinha o dinheiro do ônibus e do remédio. Falei assim, não, mas você não consegue o remédio, eu te dou o dinheiro do transporte. O dinheiro do ônibus para trás. Já fiz isso várias vezes. Então, assim, essas pessoas não tem nem o que se discutir, tem que salvar elas. Agora, a questão, quando você fala em alto custo, até pessoas de classe B, né, B+, até pessoas de classe média, impacta, por exemplo. Em Aparecida tem uma central de medicamentos de alto custo para distribuir para a população? Que eu saiba,
Tem, mas eu não sei como está a funcionabilidade dela. E tem a estadual também, né? Tem a estadual, tem lá no Juarez Barbosa. Mas aí o que você tem na questão? Você perguntou, se tem ou não tem. Mas para o paciente chegar até na estadual, né, professor? Ele tem que ter um atendimento médico, ele tem que ter uma pessoa lá na Secretaria Municipal de Saúde, isso funciona em Aparecida, em Goiânia, em qualquer outro lugar. Certo. Ela tem que montar um processo. Quem faz esse processo? É o pessoal da saúde do local. Gente, né? Então tem que ter um fluxo, um processo muito bem alinhado, que às vezes não tem, e a pessoa fica lá precisando do remédio. E detalhe, remédios de alto custo, eles são de alto custo, não é à toa não, Kleber. Vamos raciocinar, por que ele é de alto custo? Porque demandou muito estudo e muita demanda científica pelo processo de pesquisa dele para uma doença extremamente rara e grave. Então verdade. Aquela pessoa, esse não pode esperar de forma nenhuma. Pois é, professor, nós debatemos aqui e a gente chegou à conclusão. Algumas conclusões podem ser tiradas. Primeiro, o tempo de espera para realizar a consulta. Segundo, a infraestrutura das unidades básicas de saúde de Aparecida de Goiânia, onde entra até a água da chuva. Terceiro, tempo de espera, dificuldade para marcar o exame. Quarto, a questão da funcionabilidade do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Quinto, a questão da medicação de alto custo para o paciente. Isso está no seu plano de governo, a solução para esses problemas? Está sim, Kleber, porque isso faz parte de várias sugestões da população mesmo no Fala Aparecida. Nós tivemos somente até agora 2 gestões, mas temos recebido muita informação através do QR Code Fala Aparecida, onde as pessoas se declinam, falam do assunto, né? E traz as informações que nós precisamos. Então nós vamos, como eu já disse anteriormente, nós vamos cuidar com carinho, vamos estabelecer uma meta. Os primeiros 6 meses nós queremos zerar a fila das ultrassonografias, das ressonâncias, das tomografias e também das cirurgias eletivas. Esse é um passo. 90 dias para concluirmos essas obras danosas aí da saúde. A reforma da UPA Buriti, se não entregarem até lá, nós vamos providenciar, tomar providência, fazer com que resolva-se isso com 90 dias. E também do CARS Nova Era, que vem se arrastando há anos que isso está acontecendo. Então precisamos de resolver esses 2 gargalos aí e os demais gargalos. Uma outra coisa importante que o doutor frisou aqui, o doutor Wesley, ele disse para nós também temos isso no Fala Aparecida, nas ideias e nas sugestões trazidas pelas pessoas, a forma de tratar, de receber o paciente lá na ponta. Quer dizer, a pessoa que está ali, ela tem que ser devidamente preparada para respeitar a dor do outro e procurar atender com carinho e determinação. Se nós não fizermos isso, infelizmente de nada vai adiantar tudo que você quer fazer. Este foi o Fala Aparecida, o tema de hoje foi saúde. Nós vamos continuar debatendo os problemas que a população aparecidense enfrenta para buscar a solução para cada um destes problemas. Você pode acessar também os outros episódios sobre os demais temas acerca da funcionabilidade da cidade de Aparecida de Goiânia, as prerrogativas do poder e os serviços oferecidos à coletividade. A gente volta num próximo episódio.